Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje, cara, essa gravação é tipo uma vitória. Tem gosto de superação essa gravação aqui, cara, porque a gente teve tanto contratempo para conseguir marcar esse dia, para trocar essa ideia, que é praticamente o prêmio em si é ter a gravação aqui, né, mano? Ai, cara, que loucura. E fora o fato que o esperto aqui conseguiu, já tínhamos gravado, né, e eu consegui perder, né, o arquivo da gravação. Eu não sei se eu já posso falar, mas isso é uma história boa, né, por sinal, entende? É uma história muito boa, tanto que a gente tentou gravar esse podcast aqui. Eu acho que vai valer a pena, né, não? Eu acho que vai ser top. E, pô, cara, foi o melhor podcast que eu já gravei na minha vida aquela primeira vez, entendeu? Tipo, sério, a chave da humanidade estava ali, entendeu? As respostas para todas as crises humanas estavam naquele podcast que a gente perdeu. Todo aquele conhecimento perdido, né? O que será da humanidade agora, né, mano? Fala aí. Exato, e nem eu lembro mais, sabe? Eu joguei fora aquele conhecimento da minha mente, né? Eu despejei ele à humanidade e disse, isso não cabe mais a mim, né? Está dado ao mundo. E eu esqueci, entendeu? Aí perdemos o áudio, né? É muito triste. Mas vamos continuar na apresentação, né? Que eu já saí jogando a história aqui e a gente já vai conversando. Hoje vai ser massa, porque é aquilo que eu venho falando com uma frequência, tá trocando ideia com amigos. É muito legal, né, mano? Quando você pode, né? Porque por N motivos aí de vida adulta, você não consegue mais trocar ideia com pessoas assim que você conseguia antes e tal, né? Aí tem que ficar meio que marcando horário para conseguir trocar uma ideia e tal, né? Então, quando rola assim, igual, pra mim é gratificante poder tá fazendo um trampo desse, que é chamar amigo para trocar ideia mesmo, para pegar um tempo e falar, agora a gente vai trocar ideia. E quando é uma que demora tanto igual essa... Você lembra quando foi essa conversa? Foi... Eita, mano. Foi antes de você viajar, cara. Então foi tipo... uns 6, 7 meses já, né? Que a gente tá tentando fazer isso, né? Foi isso, velho. Loucura, cara. Que encontro. Caraca. Muito bom, muito bom. É isso, cara. Eu acho que com esses pequenos contratempos, a gente vai ter até mais coisa pra conversar agora, né? Eu falo hoje com o meu amigo Silas Duarte, mano. Dá um oi pro pessoal, Silas. Bem, pessoal. Eu acho que vocês já ouviram minha voz aí, né? Então, muito bom estar com vocês de novo, Ricardo. Obrigado, cara. Obrigado aí por me chamar. Muito bacana ter
o tanto de respeito e atenção que você tem a mim, né? É muito legal ver isso e eu agradeço, só agradeço mesmo. Então é sempre um prazer. A última vez já foi muito legal, a gente já fez outro lá atrás que também foi muito legal, então eu espero que hoje também seja muito legal, viu? Eu não sei se vou conseguir ter a mesma performance do que eu já tive há muito tempo atrás, lá uns 6 meses atrás, mas eu tô na expectativa aí, vamos ver o que vem hoje, né? Porque já mudou totalmente as pautas. Né? Pois é, eu acho que vai, cara, eu acho que vai rolar sim, mano. Como você já deve estar lembrando, temos aqui aquele pequeno hábito de fazer umas perguntinhas, de iniciar aqui a conversa. Algumas perguntinhas que falam sobre o Silas, assim, né? Coisas que geralmente as pessoas não sabem, assim, em volta. E serve pra gente começar, engatilhar essa conversa aqui, pra quem tá ouvindo conhecer um pouquinho mais, né? Ah, boa, eu sou campeão pan-americano de sapateado indoor, cara, assim, já é uma curiosidade, brincadeira agora. Esse tipo de coisa que a humanidade perdeu, não? Exato. Ai, cara, que engraçado. Mas vamos lá, cara, tô preparado. Aí, ó, é disso que eu tô falando, hein? Eu vou aumentar as perguntas, já que você tá tão preparado, eu vou fazer umas a mais aí, hein, mano? Desculpa, eu não tô tão preparado assim. Pode crer. Cara, a princípio, pra gente começar, eu quero saber uma coisa que você assumidamente já admitiu que você é péssimo fazendo aquilo, sabe? Tipo, pra mim não dá, sabe? Cara, eu lembro que eu tive dificuldade de falar disso na primeira vez que eu vim também, né? E aí é um problema de não ter gravado, que eu repetiria agora, né? É muito difícil, obviamente, eu não sou bom em muitas coisas, mas, assim, elencar alguma coisa que eu sou realmente péssimo. Pra química, pronto, lembre, química. Eu sou muito ruim em química, cara. Eu não sei qual é o número atômico do cloro, eu nunca soube também. Eu não sei qual é Cara, eu sou muito ruim em química, mas eu não sei nem o que é uma tabela periódica lá, sabe? Uma tabela de elementos. Eu tenho uma dificuldade brutal, sempre tive uma dificuldade brutal com química. Química é uma das coisas que eu sou ruim. Deixa eu ver outra coisa que eu sou ruim, viu? Deixa eu pensar aqui. A outra vez, eu te dei um exemplo que era falando de mim, que eu sou horrível no que diz respeito à mecânica de carro. Eu sei dirigir do ponto A pro ponto B, tá ligado? Sei fazer o carro funcionar, ligou, entrou, dirigiu, chegou, acabou. Eu não sei mais nada, tiver que trocar. Acho que o máximo, assim, que eu me garanto é trocar um pneu, tá ligado? Mas qualquer outra coisa de mecânica que tem uns malucos apaixonados que não, porque eu fiz eu mesmo em casa. Não, eu não faço a menor ideia, cara. Eu fico perdido, tipo, pifou por quê, tá ligado? Não faço a menor ideia. Cara, eu sou muito ruim nisso também. Eu confesso, eu não tenho paixão por carro, assim, não tenho nenhum apreço por... Eu gosto muito de dirigir, muito mesmo. Gosto muito de dirigir em estrada, eu acho mó barato, acho uma coisa meio até introspectiva, assim, né? Eu acho que quando eu tô na estrada eu viajo. De fato, né? Se eu tô na estrada eu tô viajando, mas eu viajo dentro de mim mesmo também. Mas eu também não sou tão bom nisso, não. Mas, cara, eu acho que eu sou ruim em desenho. Desenho? Eu sou uma coisa ruim em desenho, assim, eu não tenho habilidade de desenhar. E tem uma galera que é boa, né? Que, inclusive, que acha que quem gosta de arte, assim, sabe? Eu sou muito ruim em desenhar, muito ruim, péssimo, assim, sabe? Você pedir pra fazer um círculo, ele vai sair quase um quadrado de 8 lados, entendeu? É um equilátero, sabe? E de 8 lados desiguais. Nossa, é importante dizer isso, entendeu? Não é lados... Cara, eu tô do outro lado agora, né? Nessa sua situação específica, porque eu considerei N vezes trabalhar com desenho, sabe? Cara, eu acho que eu falei sobre isso, porque você comentou isso, que você chegou a trabalhar com desenho. E assim, eu tenho eu gosto muito de quadrinhos, por exemplo. Sempre gostei na adolescência, na infância de quadrinhos. Eu gostava muito de Asterix, Tintin, pra quem aí, os mais antigos, também Marvel de si. Eu lia muito, eu tenho uma grande coleção aqui da minha adolescência, início da juventude ali, de quadrinhos e coleções. Então eu gostava muito, tinha um certo fascínio. Mas não sei desenhar, cara. Eu sou péssimo, cara. Péssimo mesmo, entendeu? Eu não sei desenhar o sol,
Já começa por isso, esse é o grau, entendeu? Nossa, cara, se eu for parar pra pegar assim, eu acho que isso aí talvez até, no meu caso em específico, tenha alguma coisa a ver com o negócio do TDAH, né? Que você mergulha num negócio que é interesse, mas aí depois aparecem outros interesses e você vai deixando pra trás, né? Mas acho que se eu fosse parar pra pensar, tipo, o meu primeiro interesse foi desenho, cara. Eu lembro de eu estar desenhando na segunda série, tá ligado? Caraca, que legal. Sempre pirei muito nesse negócio de desenho. E também nos gibis, igual você e tal. Eu copiava muito desenho de gibi também e tal. Eu lembro de eu ter ficado fascinado, assim, de uma maneira absurda, quando começou Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Que era aquele desenho dinâmico, aquele rolê de anime, sabe? Que ele é muito mais dinâmico que os desenhos americanos, né? Muito mais movimentado, rápido e tal, né? Eu fiquei fascinado de um jeito naquele negócio de desenhar aquele estilo lá, mano, quando apareceu, tá ligado? Claro, pô. Considerei a ideia de trabalhar com isso até. As 12 casas, Nossa. as sagas das 12 casas, os signos, fantástico, fantástico. Então, eu gosto muito, assim, eu acho uma arte belíssima, eu gosto de pintura, gosto... Então tem uma conexão, mas eu, cara, sério, até minha letra é horrorosa, então eu acho que eu sou muito ruim com uma caneta na mão, fazendo alguma coisa ali, então é isso aí, entendeu? Eu tenho letra muito básica, assim, também, é um pouquinho melhor, mas desenhar não é comigo, cara, não é comigo mesmo. Admiro, viu? Admiro. Meu irmão achei muito bom em desenho, assim, não é uma questão genética, sabe? Acho que meu pai também é bom em desenho, achei o problema é eu mesmo aqui, sabe? Teve uma falha da matriz. Na sua vez ainda. A minha mão, exclusive, né? Na minha mão ali, na hora de desenhar. Mano, aí é complicado, hein? Tava seguindo, cara. A outra pergunta seria o oposto. Eu quero saber uma coisa que você fala, cara, pode mandar aqui pro pai que isso aqui é comigo mesmo, que eu domino. É muito difícil pra mim dizer isso, mas eu sou campeão pan-americano sem pateador, não é brincadeira, não é verdade. Tem gente que acredita, né? Disputei um torneio na Jamaica, né? Eu uso essa história o tempo inteiro. Eu brinco que eu sou bom em duas coisas, e uma delas que eu vou citar, inclusive, é o futebol. Eu gosto muito de futebol, e eu já tô um pouco mais velho hoje, né? Tô indo pros meus 37, 38 anos, já no ano que vem. Mas eu gosto muito de futebol e eu jogo relativamente bem, assim. É uma coisa que eu sei que eu executo bem, a prática esportiva do futebol. Especificamente futebol. Na verdade, eu sempre fui muito bom com esportes, assim, na escola, sempre me interessei muito por esportes, inclusive até hoje me interesso. Fui muito bom e hoje eu acho que eu ainda pratico ele com uma certa habilidade, assim, acima do natural, que a maior parte das pessoas, por mais que o Brasil seja o país de futebol, a maior parte das pessoas não sabe jogar futebol. Eu, né? no caso. Apenas brincam, se divertem, né? Então, é uma paixão que eu tenho e eu acho que eu desempenho ela muito bem. Eu acho que é uma das coisas que eu faço bem. Do lado oposto de novo. Aí, ó. Exatamente. Cara, eu falar pra você, mas eu vai acho que por uma área de um desinteresse mesmo, sabe, cara? Porque deve ter uns 20 anos que eu não sei o que é jogar bola, bicho. Pelo menos, velho. Pelo menos, tá ligado? Que eu tô puxando aqui, assim, aproximado, entendeu? Da memória, né? E eu não acompanho, né? Não assisto nada, assim, de futebol, tá ligado? Eu diria que eu não tenho a paciência para um jogo de futebol, porque em comparação, eu faço essa comparação direto de besteira mesmo, mas é para tentar justificar uma coisa que você não gosta, tá ligado? É uma comparação boba, mas assim, quando você pensa em outros esportes, tipo basquete, que é aquela coisa dinâmica, que vai pra um lado é ponto, vai pro outro é ponto, vai pra um lado é ponto, tá ligado? E aí você pensa, cara, num jogo daquele suado mesmo, que fica tipo 0x0, 1x1, 90 minutos, cara. Os caras sobem pra um lado e vai pro outro, e fica um toca pra cá e toca pra lá, e não vai pra lugar nenhum, e você tá esperando que vá pra algum lugar. Eu não tenho paciência, cara, pra esse rolê, velho. Sabe, eu não consigo, mano. Mas você, ao menos em épocas de Copa do Mundo, coisa assim, se interessa um pouco ou não? Sim, mas vai muito na onda. Vai muito da animação. O movimento cultural, ali, todo mundo assistindo. Quando você vê, tipo, uma galera animada, não, bora, vamos lá, assistindo. Aí, beleza, a gente entra na bagunça, né? Mas, cara, se for... Mas você se empolga com o jogo, se envolve ou não? Quando é Copa do Mundo? Coisa... Olha, cara, eu consigo lembrar de algumas Copas, assim, que eu gostei, inclusive, que eu falo, cara, esse negócio foi memorável até. Mas, assim, mais frequentemente eu não me empolgo mais da mesma maneira. Óbvio. Né?
Obviamente o Brasil também não tá ajudando. Né? Tem isso. Se você torcer pra Argentina, talvez seja um Não é? eu puxando pela memória aqui, cara, eu lembro de eu ter gostado muito daquela Copa, que eu não vou lembrar se foi 94 ou 98, mas acho que foi 94, uma que o Brasil enfrentou a Holanda 2 vezes, cara, e foi um jogo batidaço mesmo, assim, que era tipo 3-2, sabe? E um fazia gol lá, outro fazia acho aqui. 94, não é? Isso aí foi 94. A final com a Itália lá até também, né? Depois, né? Então, foi... Exato, 94. Acho que é uma das primeiras memórias esportivas que eu tenho, cara, bem criança. É mesmo? É, eu era Muito pivete legal. também. É, porque eu achei essa foi bem interessante até, porque o futebol é uma coisa legal no Brasil, né? Assim, por mais que tá um desinteresse, ele tem um cultural muito forte, né? Caralho. Eu lembro muito fortemente, assim, das pessoas na rua, que o futebol leva as pessoas à rua, né? É impressionante isso, é uma coisa... ele tem um poder de mobilização no Brasil e em alguns países, principalmente na América Latina. Uhum. E é bem interessante, assim, né? Eu, inclusive, brinco que o futebol é uma das resistências ao americanês, né? Sim, total. A influência americana, né? É uma das coisas que não pegou, né? O futebol resiste ao futebol americano. Mas também é uma espécie de resistência à Latino-América. O futebol americano é uma coisa meio grotesca também, né, cara? De fato. É tipo a gente quer luta livre com uma bola na mão, basicamente, né? Exato. Eu também eu gosto pelo apreço esportivo, mas também não é o esporte que me fascina, não. Mas, cara, eu sou muito bom em futebol, muito bom mesmo. E, cara, sou muito bom em acender fósforo. É uma habilidade, você não tem noção, cara. É uma habilidade. Aí a gente tá falando de coisas que são fundamentais pra humanidade aí, ó. Olha aí, mano. Claro, a chama, cara, a chama vem com aquele azul, aquele azulado, sabe? Aquele azul royal, num grau que você é louco. louco. É uma técnica, né? Tirar post-it é outra coisa que eu faço muito bem. Assim, tira o post-it, o jeito que ele cola, maravilhosamente. Eu diria que um apocalipse zumbi, a sua presença seria fundamental para a sobrevivência. Essencial, né? Uma bola no pé, um post-it na mão e o fogo, meu amigo, você faz miséria no mundo, você sobrevive até o apocalipse zumbi. Aí, né? Eu lembrei disso agora, cara, que em 2015 eu fiz mais ou menos um ano da faculdade que era de desenvolvimento de jogos. Eu não terminei porque quando entrou no rolê da programação, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, tá ligado? Acabei me rendendo, né? Mas eu lembrei, por causa desse comentário, que tinha o meu professor lá, que era o principal do curso, e ele desenvolveu um jogo de celular que era de futebol com zumbi, tá ligado? Ah, que legal. Era muito maneiro, que tinha um rolê de você enfrentar os outros zumbi com o negócio do futebol, sabe? Pra tentar sobreviver. Tava dentro do apocalipse de zumbi, mas jogando futebol. Cara, a coisa a gente tá no oposto aí também, né? Porque uma das minhas paixões é desenvolvimento. É mesmo? Sempre foi, né? Eu Olhei. já sou... Hoje não codo mais, né? Não desenvolvo, não mexo mais com código. Mexo um pouco, mas é a minha formação principal, né, profissional. Então é muito legal saber que a gente tem aí antagonismos de habilidades, né? Isso é engraçado, né? Cara, e pra mim tem uma questão... E é o grau de organização que precisa pra você. Talvez, eu acho que tem um momento que é um negócio que você já... Igual dirigir, você meio que só vai, né? E o negócio vai no automático, né? Mas, assim, no momento do aprendizado, aquele grau de organização que tem pra você codar, que você esqueceu um ponto e vírgula, o negócio não roda. E aí, às vezes, você já fez, tipo... umas 10 linhas, e aí é uma coisa lá na primeira que você fez errado, e até você sacar o que foi que você fez errado pro negócio não rodar, mano, aquilo me deixava agoniado de um jeito, mano. Cara. Assim, sempre entrou bem na minha cabeça, porque a lógica de programação, ela é baseada na lógica aristotélica, né? Tem filosofia. E eu sempre também. me dei muito bem com matemática, né? Então, matemática, lógica. E então, eu acho que isso me levou, inclusive, ao interesse por filosofia, ou esse... É engraçado, né? Porque parece não ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Que não é verdade. Os filósofos antigos eram matemáticos, em essência, né? Descartes, Pascal, o próprio Aristóteles, o pessoal ali flertava com a vários matemática o tempo inteiro. Então é bem interessante, né? Bem legal essa coisa da
porque tem que ter um pensamento estruturado, né? Então eu sempre me dei muito bem com isso, assim, para um certo tipo de filosofia, né? Principalmente a racionalista, assim, né? Então é bem legal mesmo. Amo isso. E legal, interessante saber que você... Mas o assunto é que o seu professor fez um jogo que era um futebol com zumbis, é isso, né? Tudo a ver, assim, com o fato de eu ter um fósforo na mão e salvar o planeta. Uma bola no pé, foi por isso que me lembrou, pô. Você tava no apocalipse zumbi com a bola no pé, pô. Por isso que eu lembrei. Cara, que isso? É muito bom, muito bom. Ai, cara, eu acho que tinha... Eu não sei, cara, hoje em dia eu até perdi contato, isso aí era 2015. Mas assim, cara, era um jogo bem simples pra celular. Mas pra mim, aí tinha um conteúdo pra fazer um jogo bem mais trabalhado mesmo, sabe? Até pro console, de repente, né, mano? Uma ideia diferentona, né, velho? Bem diferente, né? Cara, bem diferente. Essa seria, a do Brasil aqui seria um sucesso, né? Você jogar FIFA matando zumbi, deveria ser muito divertido, né? Tipo, tem os jogos já que você cada chute na cabeça vale ali. Pode crer. É uma brisa, né? Mano, eu tenho mais duas perguntinhas, hein? Vou colocar mais duas aqui pra... Vamos lá. Tá? Agora eu quero saber, tipo um guilty pleasure, sabe? Uma coisa que você gosta, mas aquela coisa meio cafona que você gosta um tantinho escondido, assim, que você fala, isso aqui eu não vou nem falar muito que eu gosto, mas eu gosto, mas eu não vou ficar aqui com a camiseta na rua estampando que eu gosto, tá ligado? Ai, cara, que difícil isso. Assim, eu tenho uma veia em mim que é um pouco nerd, né? Então, que talvez em meios mais acadêmicos, rebuscados, isso pareça ser um crime, né? Então tem alguns gostos, assim, que são peculiares. Eu não sei se dá pra classificar como um guilty pleasure, assim, alguma coisa, um prazer culpado, né? Alguma coisa assim. Mas, por exemplo, eu gosto de quadrinhos, é uma coisa... não sei se chega a ser, né? O futebol também é uma coisa que tem gente que fala, correr, 11 homens correndo atrás de 22 homens ou 22 mulheres correndo atrás de uma bola, blá, 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 né? Tem muito disso, né? Não sei o que você ganha com isso, então tem um pouco disso, mas eu não sei se classificaria, você acha que classificaria como guilty pleasure? Tô tentando achar alguma coisa um pouco mais... não usual, deixa eu pensar. Eu acho que o quadrinhos, ele já foi um tempo atrás. Acho que agora ele é muito bem aceito, né, mano? Ele é mais cult, assim, né? Agora já tá um negócio mais... Entrou pro grupo dos legal, sabe? Tá andando no recreio com os legal agora, tá ligado? Tá indo bem. Cara, eu tenho um prazer, assim, que é um prazer gastronômico, que é um pouco condenado, assim, as pessoas condenam. Eu gosto muito de leite condensado, eu tenho sempre uma lata de leite condensado na minha geladeira aberta, pra toda noite eu tomar ali 2 goles puros de leite condensado. Eu acho que esse é um bom guilty pleasure, muita gente se culparia por isso, né, cara? Eu sou... Eu não sei se eu sou uma formiga, assim, que gosto muito de doce, mas o leite condensado tem que ser o leite moça, porque os outros leite condensado tem... Olha como eu sou especialista em leite condensado. Eu vou mostrar isso aos ouvintes, né? O leite condensado aqui, aqueles que não são... desculpa aqui eu fazer uma propaganda Nestlé, né, do leite moça, tem uma areinha ali no final dele que deixa ele um pouco áspero, e o leite moça não, ele é suave, ele tem um sabor fluido e suave, é uma explosão de sabor, você percebeu, né? Você acabou de perceber Sommelier, a habilidade com leite condensado. Sommelier total, assim. Se eu experimentar de olho fechado, eu digo, esse aí também, esse aí tá lá, que esse aqui é leite moça, entendeu? Tô falando só. Então, cara, eu lasco leite moça em tudo, cara, assim, sabe? Eu adoro leite moça. Esse né? Esse é um pouco vergonhoso, né? Eu acho que, assim, o legal dessa pergunta é que ela é muito subjetiva. Não parece, mas ela é subjetiva pra caramba. Porque, assim... Ela cara. Porque, assim, tem coisa que, assim, que você estamparia com orgulho e que eu vou olhar e falar, mano...
sério? Né? E o oposto também, tipo, tá ligado? Serve pra todo mundo. Então ela é uma pergunta assim que é legal pra você ver a pessoa falar uma coisa assim que de repente ela acha que tá ali naquele espectro e pra muitas pessoas nem tá. Tem gente que vai ouvir e fala assim, mano, normalzão, velho. Eu faço isso aí todo dia. Né? Isso aí é como usaço, né? Que isso, cara. Ninguém tá... Isso é um prazer que eu tenho, assim, em comum. Tem alguns outros que eu não lembro agora. Certamente eu tenho prazeres vergonhosos e uns que eu nem vou revelar aqui, pra não ficar passando... Todo mundo tem. Causa do horário, né? Todo mundo... Toda vez pra quem tá ouvindo às 10 da manhã, é absurdo, não dá, né? não dá. Mas toda vez que eu falo disso... tem uma galera assim que se espanta, né? Então, nossa, então é um prazer. E tão normal, viu? Cara, a última, hein? A última agora. Diga, vamos lá. É o oposto também dessa anterior. Eu quero saber uma coisa que você vê geral curtindo. Você fala, mano, qual é a graça dessa parada? Sabe, não tô pegando, eu perdi alguma coisa aí nesse rolê. Porque pra mim, não vi graça. Por que tá todo mundo, geral, pirando nisso aí, tá ligado? Eita, Deixa eu ver. Esse é complexo, hein? Eu não sei se a gente chegou a fazer esse não, hein? Eu acho que não. Deixa eu pensar. Mas pra cada cancelamento música... a gente bota mais uma pergunta, entendeu? Exato, exatamente. Nossa, música. Eu tenho uma dificuldade com certos tipos de sons... comumente aceito. Eu acho assim, talvez na minha bolha isso não seja um absurdo. Então, por exemplo, eu não consigo, eu não lido bem. Não, eu tenho um que me complica, porque parece até que eu sou, assim, com muita gente politizada e muita gente aproximada das minhas ideias políticas, das minhas ideias de vida, isso assusta. Eu tenho uma ligeira dificuldade com samba. Eu não consigo ouvir samba. É quase um crime. Eu sei disso, que falar isso no Brasil é quase um crime. Vamos lá, eu tenho uma ligeira dificuldade com o ritmo musical samba. Como eu tenho também com o sertanejo universitário e tal. Mas ele me remete a alguma outra coisa que eu já tenho uma certa aversão. O samba não. O samba é um movimento brasileiro maravilhoso, conectado intimamente às raízes brasileiras, né? As raízes brasileiras dos africanos, né? Que vieram pro Brasil aqui. Então tem muita conexão com o Brasil, eu sei disso, né? Mas eu não consigo. Se eu tô numa roda de samba, o som me incomoda, o batuque me incomoda. Eu tenho uma dificuldade ligeira. Meu Deus, cara, eu vou ser realmente cancelado depois de falar isso. Porque vou te ajudar nessa. Né? Eu vou te ajudar nessa, mano. Você também tem. Eu tô junto. Cara, mas eu sei do valor do samba, entendeu? Eu sei do valor do samba, sabe? E eu vou dizer outra. Eu tenho problema com o Djavan. Todo mundo ama Djavan, eu tenho problema com o Djavan, cara. Eu não consigo, todo mundo gosta. Eu não gosto de Djavan, cara. Me perdoa, o Djavan que tá ouvindo aqui esse podcast, cara. Foi mal, Djavan. Foi mal aí, cara. Coração, desculpa aí, desejo sina, perdão. Eu sei que isso é importante pra música brasileira, mas eu tenho uma dificuldade com o Djavan e com o samba, cara. Eu sei que o crime aqui, o Ricardo, você tá me pondo num lugar pesado, viu? Essa era a intenção desde o princípio, tá ligado? É engraçado, né, cara? Que é engraçado. Porque é uma coisa, inclusive, que... Eu sei que tem um quê de intelectualidade, né? Principalmente o Djavan, né? Muita gente legal ouve o Djavan, gosta de Djavan. E tem hora que eu falo, cara, eu tenho que gostar de Djavan. As pessoas que eu admiro gostam muito de Djavan, entendeu? Mas eu sou muito mais Jorge Benjor, eu sou muito mais o Tim Maia, entendeu? Menos o Djavan. É engraçado isso, né? Mas eu não sei se é o teu caso, cara, mas assim... O meu, eu acho que tem muito um rolê de criação, de cultural mesmo, sabe? Porque, assim, eu cresci num ambiente que era mais... um rolê daquele sertanejo caipirão mesmo, sabe? Aqueles das dupla antigona, que era Tonico e Tinoco, Trio Parada Dura, esses rolês bem, sabe, raiz mesmo, de interior. Meu pai total, isso aí, minha mãe também, né? Então, assim, eu cresci com uma vizinhança que ouvia pagode, esses negócios assim, mas eu nunca tive intimidade com esse rolê, sabe? Cara. E aí, eu acho que conforme você vai crescendo, de repente, se não... Eu não sei, se não tem uma inclinação tua pra querer se interessar por aquilo, eu acho que vai piorando, né, mano? Então, eu fui desenvolvendo porquês
durante a vida pra não gostar, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que pega muito esse rolê do sertanejo universitário que você falou, é o lance das letras, que é muito parecido com a do pagode, que ou é aquela letra do pega todas, né? Eu sou o cara que tenho 3 amantes e pego geral, né? Ou é o cara que tá sofrendo porque a única que ele gostava largou dele, né? Cara, Tem só esses 2 tipos de música, tá ligado? Pode ser. É engraçado porque assim, eu tenho um apreço pelo pagode dos anos 90, né? Pô, quem nunca ouviu ali um Inara, Inaraí, eu lembro disso aí. Sim. O Havaí, eu sou dessa época ali. Do Havaí, isso é louco. Então eu tinha um apreço pelo pagode dos anos 90, mas com o desenvolvimento, eu crescendo, eu também construindo meus gostos musicais, eu fui me afastando desse som e me aproximando de outro. Meu pai adorava esse tipo de som, então eu ouvia muito na minha casa, mas eu fui me afastando desse som, eu fui me afastando um pouco desse lugar e cara, assim, me sinto até mal. Talvez seja até pela facilidade, como eu sou músico, talvez o som que eu gosto, que é um pop rock, alguma coisa assim, talvez seja mais fácil de tocar, né, num violão do que um samba, um sertanejo. Tem isso também. Eu acho que eu fui gerando apreço pra esse lugar da música e fui me afastando de outro. Então pode ser, eu não sei explicar, né? Esse é um dilema, né? A gente fala que tudo é cultural. Eu não sei se tudo é cultural. Acho que, de modo, tudo é um pouco daquilo que você experimentou. Mas o que te leva, né? O que te encaminha para um lugar ou outro, porque na minha infância eu bebi muito do pop rock, nasceu rock nacional, ali uma geração muito frutífera, né? Que tinha Charlie Brown, tinha Rapa, tinha o pessoal do pop rock, o Skank, Jota Quest, um monte de coisa ali, né? Efervescente, né? Ao mesmo passo que também tinha pagode dos anos 90, axé, uma cena cultural brasileira ali muito, muito, muito efervescente, muita coisa surgindo, né? E eu fui para um lado. Eu falei recentemente com o Danilo, que tem um podcast sobre... ele fala bastante de rock, mas fala também dos pops e tal. Eu tava trocando essa ideia com ele de que teve um momento que eu acho que talvez era mais do que uma efervescência o rock, sabe? Ele ditava comportamento, ele ditava tendência, né? Bastante coisa vinda de fora, se você for pegar até um anos 90 mesmo, assim, bem do comecinho, você vai ver um momento que era tipo hard rock. Os shows que vinha pro Brasil era hard rock, os programas de música na TV, assim, tipo de clipe trip, coisa dessas, era Metallica, Guns N' Roses, Skid Row, né? Era um lance assim, Nirvana quando chegou também, que foi um absurdo de revolução cultural que os caras trouxeram, né? Eu acho que era um momento que tava ali meio que definindo o comportamento até, né? Não, eu também concordo que sim, mas também tinha outras coisas, principalmente no Brasil, né? Nos anos 90 você também tem o axézão ali moldando uma geração, você tem um pagode nos anos 90 moldando uma geração, né? Você tava tinha muita coisa na cena musical, né? Muitos estilos musicais, né? Então você tinha ali. E eu não sei porque eu me encaminhei para um lado do pop rock. Eu também gosto muito de pop, né? Assim, naturalmente, né? Eu tenho a minha diva, né? Eu gosto muito de Katy Perry, eu gosto muito de R&B, né? Perry. Música Bom, música pô. black, eu também gosto bastante. Eu não sei porque eu fui para esse lugar. Eu gosto muito. Tem outra coisa aqui que é um gosto, um guilty pleasure aqui, que é o rock cristão, né? Eu tive minha fase de rock cristão ali, é quase um crime, Ixi, né? eu tive pra caramba também, velho. Quase um crime, eu gosto de rock de Jesus, né, cara? Desculpa Fala aí. baixo, fala baixo. Eu gosto de rock de Jesus, o cara fala assim, né? Então eu também tive isso, acho que foi até minha principal influência musical pra aprender a tocar, inclusive, né? Então é engraçado, eu não sei medir o que me levou para esse lugar, né? Qual foi o estopim, o lugar que me levou a gostar desse tipo de coisa? Enquanto eu tinha à minha volta pouquíssimas pessoas que tinham esse mesmo gosto. Eu não tinha referências familiares, eu não tinha referências assim, entre amigos. Eu fui ter mais na adolescência, então é engraçado isso. Eu não sei dizer assim exatamente o que me levou a não ter um apreço por um certo tipo de música. Isso inclusive pra tudo, né? É meio engraçado. Isso é um estopim, né? Isso é um dilema filosófico, né? O que te leva, o que te encaminha para certos caminhos e interesses
Será que a gente tem aptidões naturais? Por exemplo, o futebol, pra mim, eu nunca tive que aprender. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha uma ligeira habilidade. Eu imagino você com desenho, né? Eu falei disso com o Lucas no episódio com ele. A ideia dele era que a gente tenha um primeiro momento de interesse naquilo que você vai desenvolver melhor, sabe? Que se não te chama a atenção, você não vai se aprofundar naquilo, né? Então, assim, eu devo ter um interesse anterior ao desenho que me levasse pra ele, assim, pra falar, puta, isso aqui é legal, eu quero melhorar aqui, né? Eu acho que, assim, do jeito que eu vejo a coisa, talvez seja um lance de sensibilidade, sabe? De tipo assim, uma sintonia fina, sabe? Que você... Porque, assim, pra mim, desenho tem a ver com esse rolê de transformar a realidade que você vê em traço, né? Eu acho que a dificuldade da maioria das pessoas que não sabem desenhar é exatamente em ver uma coisa que você tá vendo aqui, uma maçã, um cachorro, alguma coisa, e conseguir passar aquilo pro traço, né? É quase mesmo um poder de criação, assim, que é criativo, né? Mas é quase uma fagulhinha divina, né? Eu tenho o poder de transformar e criar algo, né? Mas assim, pra mim tem um pouco dos dois. Tem essa sensibilidade que você vai... É tipo, como se... Isso que você falou agora, cada um vai ter uma inclinação pra alguma coisa. Eu acho que é essa sintonia fina. Mas assim, só desenvolve se você é empurrado pra aquilo de alguma maneira, tá ligado? Isso é fato. Então assim, quando eu lembro do rock, que... Quando eu comecei a ouvir, que também não tinha em casa era só sertanejo rolando, sabadão sertanejo, eu lembro de eu estar na escola meio que naquilo que seria uma bolha dos excluídos, sabe? Tipo aquela turma que não faz sucesso com ninguém, então é meio tipo, se junta ali os excluídos, né? E eu lembro de ter sido influenciado por essa galera, que era uma galera que só ouvia isso naquela época, tá ligado? Que me ensinou... isso aqui é legal, aí vai lá, ouve Guns N' Roses, aí vai lá, ouve Ramones, Metallica e tal, né? Foi uma galera que meio que deu esse empurrão inicial, pra depois eu me aprofundar ali, né? Isso é bem legal, porque assim, é uma espécie de encontro, né? Porque certamente você também foi empurrado pra outros interesses que talvez você não tivesse uma habilidade pra tal. E aí você perdeu aquele interesse natural, aquele interesse inicial, né? Eu certamente fui empurrado pra atividades que eu me interessei, ou por influência, que à medida que eu percebi que eu não tinha aquela habilidade, eu fui me afastando dela. Quando eu me encontrei, quando eu tive um encontro do contexto social ou cultural que eu estava inserido com uma coisa que eu tinha uma certa habilidade inata para fazer, aquilo despertou em mim uma paixão, né? Um prazer, né? Talvez seja um encontro dessas duas coisas que nos revelem o prazer. Então, o futebol, né? Por exemplo, em algum momento eu fui levado para algum outro canto, mas quando eu fui levado pro futebol e vi que eu desempenhava aquilo bem e que aquilo me dava um certo destaque, uma certa atenção, né? A gente é carente por atenção. Eu fui me conectando com aquilo, porque eu percebia que havia uma excelência em mim. A gente tem prazer em fazer as coisas com excelência, né? E se sentir bons em alguma coisa, né? Nos dá um senso de valor. Então, pode ser que eu seja muito bom em várias coisas que eu nunca pude conhecer. Então, Exatamente. Porque culturalmente, ou porque... culturalmente, eu digo no sentido de que as experiências que eu pude ter na vida, é a música do Engenheiros do Havaí, né? Somos quem podemos ser. É o que eu experimentei. Ninguém é aquilo que nunca conheceu. Ninguém consegue ser aquilo que nunca conheceu. Então, isso é interessante, porque é uma discussão muito boa isso aqui, cara. Porque a gente... É um dilema, é um paradoxo da igualdade. Nós somos iguais, ao mesmo tempo diferentes, porque alguns têm habilidades que outros não têm, né? É possível, com o talento que eu tenho no futebol, ser aprendido, ou o talento que você tem no desenho ser aprendido. E mesmo que eu aprenda, não haver alguma coisa inata, a gente já nasce com habilidades inatas diferentes, isso tá na nossa gênese. É uma discussão muito, muito interessante. E tem alguns aprofundamentos dessa discussão, né? Porque eu já vi bastante gente falando que esse talento natural ele existe, mas ele pode ser superado por quem tem disciplina de aprender, sabe? Que assim, que num primeiro momento parece que não, que você tem o dom e você vai ser melhor sempre, né? Mas isso pode levar a uma certa preguiça sua de melhorar. Enquanto uma pessoa que está só na disposição de aprender vai enfiar a cara naquilo ali, né? E pode futuramente ser melhor, e ela né? pode adquirir aquele talento, né? Engraçado. Mas assim, eu diria inclusive que eu poderia detonar você em sapateado indoor, só que nunca me apresentaram isso antes, eu tô sabendo agora.
Eu tô falando pra você, cara. Isso é uma coisa... E eu nem revelo muito pra não ter gente que dispute comigo. Porque tem um pessoal que é campeão de sapateado, mas não indoor. Isso é muito importante. Então, a galera que faz o sapateado, mas outdoor, fora dos salões, né? Eu sou ali, indoor. O piso tem que ser específico, o sapato específico. Os milímetros, né, do calçado, eu preciso ter da sola do sapato. Se não tiver isso, eu gero ali uma disputa que só eu posso fazer. Então, aí, por isso que eu sou campeão pan-americano. Foi um torneio solo, só tinha eu na disputa, sem público, sem gravação, por isso não há registro. Mas eu tenho aqui, né, a minha história pra contar, isso que importa, não é verdade? É isso. O importante é isso, né? Até que venha alguém questionar o teu título, você é o campeão. Mas, isso. Assim, isso é um paradoxo do talento, né, mesmo assim, porque, tudo bem, o talento pode ser natural adquirido, mas ele já revela uma certa diferença entre as pessoas, né? Uma diferença motora, uma diferença, talvez, da gênese, uma diferença espiritual, de alguma forma, eu digo espiritual no meu interior, né? Que me dá uma certa aptidão para alguma coisa ou não, né? E aí tem todo esse lance você até elencou como um fator que eu acho que é dos mais importantes, inclusive, que é a autoestima, que é você perceber que você... Aí vai em dois momentos, né? Você perceber que você performa aquilo e você ter um retorno de outras pessoas que percebem também, porque às vezes só você fala assim, não, eu sou o campeão de sapateado indoor, mas ninguém viu. Foi por isso que eu parei não de é a mesma coisa. Não gerou interesse nenhum, assim, foi... Graças às pessoas não ficaram tão interessadas. Aí eu desisti de continuar competindo profissionalmente, né? Tem um fator da autoestima, então, tá vendo? Que é uma pessoa olhar e falar, mano, você é bom nisso mesmo, hein, Exato. cara? Porque a gente é carente em essência, né? A gente necessita de atenção, de algum modo, né? De aceitação. E à medida que a gente encontra algo que nos permite a aceitação de um grupo, né? Somos seres sociáveis de algum modo, né? Então, isso nos traz eu não sei se isso é inato, se isso é cultural, não sei dizer isso, tá? A necessidade de ser aceito. Há quem diga que é possível não ser aceito e viver muito bem, né? Quem lê aí Schopenhauer, o Schopenhauer vai dizer, né, que a solidão é a premissa para a felicidade, que o gênio se basta, né? Ele é uma crença do Arthur Schopenhauer, mas usualmente, devido à minha pequenez de não ser um gênio, eu tenho a necessidade de aceitação das pessoas, eu procuro atenção, e parte ali desde aí os psicanalistas, os psicólogos podem nos ajudar com isso, mas desde a nossa relação com nossos pais, e com a nossa volta. Então, quando você acha algo ao qual você pode se destacar, isso nos traz algum elemento que nos conecta às pessoas e nos faz sentir aceitos e faz a gente viver socialmente de uma maneira mais tranquila num modo de sociedade como a gente vive. Eu, por exemplo, eu gostava de rock, mas isso me afastava de muita gente, mas ao mesmo passo era muito bom em futebol. Então, isso também me colocava num lugar ali de aceitação do grupo, porque eu era ali o artilheiro do time, precisavam de mim. Mas na hora de ouvir música, todo mundo me tirava de perto, entendeu? Então, é engraçado isso, né? Me fez conectar com grupos diferentes, né? E eu acho que é um formador de personalidade no final das contas, né? Porque, assim, cara, se você é uma pessoa que se conecta com um grupo só, você é muito unilateral, né, mano? Tipo, eu acho que o normal do ser humano é você indo... Assim, uma coisa que pra mim sempre sempre soou negativa, a ideia de rótulo, que é você, tipo, olhar pra você com cabelão e falar assim, o cabelo, o roqueiro ali, né? Ou então olha pra você que joga bola e fala, o Ronaldinho ali, ó, o Maradona ali, ó, né? E, tipo, colocar um rótulo só pra te definir como sendo só aquilo, tá ligado? Pra mim sempre foi muito limitante, porque... Eu era o cara que desenha, eu era o cara que curte nadar, eu era o cara que toca bateria, eu era o cara que comecei a aprender tatuagem, me interessei por jogos a nível de tentar começar uma faculdade até. Tipo, tem N interesses que formam o que eu sou, tá ligado? Tipo,
o viciado em livro, né? O cara que assiste anime, que gosta dos animes japonês. Tem N coisas que formam, sabe, um caldeirão, é um sopão desses, né? Então, pra mim, a ideia de rótulo sempre soou um negócio limitante, tá ligado? É uma discussão muito boa. Primeiro, você já se curou do vício em livro, cara? Foi pra uma clínica? Como que é, assim? Já tá recuperado? Não tá mais dependente do livro, não, né, cara? Olha, infelizmente, eu preciso admitir que eu me curei, porque eu tô um preguiçoso pra ler, bicho. Você não tem noção. Tá procrastinando com você. Cara, mas a coisa do rótulo porque é uma discussão boa, porque assim, o rótulo tem proximidade com a ordem, e ele se aproxima do preconceito, né? O tempo inteiro. Então, é uma discussão... Talvez a gente não tenha todos os elementos aqui pra fazer uma discussão das mais, mas dá pra descer um pouco, ser um pouco crítico nele. Primeiro porque o rótulo ou a ordem facilita a vida. Imagina você tentando decifrar todo o ser humano o tempo inteiro. Quando eu vejo alguém com roupa dos Correios, eu imagino que é um carteiro. Eu já imagino que é um carteiro. Eu não vou, será que ele é um carteiro? Será que ele... A complexidade da roupa amarela e azul, né? Eu não vou. Se eu vejo um cara com a camisa do Brasil hoje, eu já também tenho um ligeiro problema, né? Brincadeira. Eu também. Não, mas porque a ordem, a norma, ela é essencial pra gente não morrer. Por quê? Porque imagina se eu ficasse processando o que todo mundo é o tempo inteiro. Eu não conseguiria viver tal como eu faço com o tempo. Eu preciso de uma ordem para que naturalmente eu consiga viver. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que equilibrar isso a um ponto de que eu não diminua as pessoas. Porque o rótulo diminui as pessoas. O rótulo transforma o ser em coisa inanimada. A ordem não. A ordem é necessária para o viver. Eu preciso ordenar a vida. Eu vou ter certos... A linguagem é uma ordem. A linguagem é uma ordem porque pra gente poder viver, senão a gente não conseguiria se comunicar. E sem se comunicar, a gente não conseguiria sobreviver. Então, eu preciso definir que o objeto ao qual eu estou falando com você nesse momento se chama microfone. E você também vai concordar comigo que se chama microfone. Se a gente não tivesse aqui uma ordem, se a gente não concordasse com isso, você poderia chamar de shrubbles, eu chamaria de patinho, outro chamaria isso de microfone, e a gente teria uma confusão, porque quando eu te dissesse sem o objeto estar presente, nossa, eu falei ontem no shrubbles, você o que é shrubbles? Eu falei no patinho, mas pera, a gente se confundiria. Então, a ordem é necessária. A gente tem várias normativas sociais que a gente vai construindo a partir da ordem. Aí vem o grande segredo. Tem hora que a gente ordena, ou a gente resume, ou a gente agrupa coisas que diminuem o outro. E aí é a hora que a gente precisa se policiar, porque aí vem o preconceito, aí vem o rótulo, aí vem a hora, porque inclusive é mais simples. Por quê? Porque se eu ordeno as coisas para poder viver e poder seguir a vida sem ficar pensando o tempo inteiro, eu vi ali alguém vestido com a camisa do Corinthians, e eu vou perguntar, será que ele é corintiano mesmo? Não, eu vou pressupor que ele é corintiano. Mas se eu faço isso com um grupo de gente em escala maior, e isso, inclusive, pode diminuir o outro. Quando eu quero definir o outro usando dessa ordem, quando eu quero descer o nível, né? Eu tenho que fugir dele, porque o rótulo aí tem o poder de diminuir. Ele transforma os seres em pessoas inanimadas, ele transforma os seres em objetos inanimados. E aí, inclusive, muita gente usa do recurso para diminuir o outro, para ofender o outro, para atacar o outro. Você coloca ele dentro de uma caixa que aparentemente é tudo muito parecida, e aí você perde a oportunidade. No fim, é uma perda de oportunidade, né? De conhecer o próximo, porque é muito comum e possível que a gente viva na superfície das coisas, porque ter que adentrar no que o outro é sempre muito custoso. Ele depende do uso de massa encefálica, que é custoso, é cansativo. Pensar não é fácil, por isso que as pessoas procuram respostas simples, porque pensar é desgastante. Gera um certo esforço físico até, né? O pensar é uma ação que gera um ligeiro esforço físico, e ele revela uma limitação. Tá vendo que é muito que é o inverso da habilidade, né? Na medida que eu tô aprendendo, eu vou revelando mais à medida que eu vou revelando uma limitação minha, e eu posso lidar isso como um desafio para me tornar alguém com mais liberdade, porque mais conhecimento é mais liberdade, ou eu posso, cara, não, isso aqui tá bem, eu não preciso de tanto esforço, o cômodo me é satisfatório, é o descanso, né? E às vezes a vida é muito dura, que eu nem quero perder tempo com isso, então por vezes eu rotulo mesmo. Mas é muito complexo, cara, é muito complexo, porque nos tira a oportunidade às vezes de conhecer coisas fantásticas da vida, né? Quem rotula Cuba
Quem rotula o próprio Estados Unidos, quem rotula a China, quem rotula a França, quem rotula a África, o África do Sul, e acha que a África, a Nigéria é a mesma coisa que Uganda, né? Então, a gente vai fazendo isso e vai perdendo a oportunidade de conhecer a vida com maior profundidade. Vou até usar aqui um escritor que eu acho que é o Oscar Wilde. É o Oscar Wilde que escreveu o Retrato de Dorian Gray, ele mesmo. E ele fala, no início do Retrato de Dorian Gray, ele fala, né, que todo ser humano é superfície e símbolo. E quem vai para além da superfície, vai para além da tua conta. Porque ao mesmo passo que é raso, também é desafiador, né? Você tem que saber nadar. Então, é uma discussão muito boa, porque eu imagino, muitas vezes você vai chamar seu roqueiro, sai daqui, ou seu roqueiro cabeludo, ou qualquer outra coisa, né? No primeiro momento, pra mim ainda é organização, porque assim, é fato que o primeiro rótulo que você dá pra uma pessoa, igual você deu o exemplo do carteiro, o primeiro rótulo que você dá, ele é um automático seu, é uma coisa do teu cérebro, é tipo um identificador, né? Camisa amarela, carteiro, identificador, né? Aí talvez a questão seria você aprofundar essa organização para além daquela primeira imagem, né? E aí entra tudo aquele rolê que você falou aí do interesse da pessoa em se aprofundar em outro, ou talvez da malícia dela em diminuir aquele outro e falar, não, eu quero colocar você nessa caixa mesmo porque eu quero que você se sinta inferior de verdade, né? Mas em um primeiro momento eu acho que a gente não tem nem controle sobre essa identificação, né? Tipo, é cabeludo, é roqueiro, só pode. Exato, eu também acho que na medida que você tá andando na rua, não há ninguém que negue aqui que a gente faz pré-julgamento das pessoas, porque a gente precisa ordenar a vida. A gente faz pré-julgamentos o tempo inteiro de qual é a sua profissão, de pra onde você tá indo. O que a gente precisa se policiar é que isso não nos torne pessoas más, que nos faça, no momento que a gente precisa refletir e agir, levar aquilo a cabo a ponto de diminuir o outro. Isso não é só pra pessoas, não, né? Inclusive, acho que a frase do Oscar Wilde é sobre arte. Ele fala, toda a arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. A gente faz isso, inclusive, a gente gera desinteresses por certas coisas, porque ela nos custa um pouco, né? Eu prefiro ficar na superfície daquilo que é mais fácil ser compreendido, daquilo que me deixa viver mais tranquilamente em paz, sem muito esforço, né? Que é muito comum hoje em dia, né? Muito comum. A gente cria rótulos pra tudo, a gente cria... E é uma coisa que também é automática, né? Até em um nível biológico, Isso aí, quando eu tava lá internado, lá naquele rolê do Covid, que eu fiquei no hospital, eu lembro exatamente por que o médico me falou isso, que foi a primeira vez que eu consegui sair do leito lá e ficar sentado na poltroninha que tem do lado do leito. Eu fiquei muito mais tempo do que eu deveria. E quando eu levantei tipo, cara, tonto de tudo. Teve que o enfermeiro me colocar no leito de novo. E quando foram ver lá que colocaram aqueles negocinhos do coração pra medir, meu coração tava 160, tá ligado? O bagulho tava a milhão, por um esforço mínimo de levantar da poltrona e ir pro leito, né? E aí, quando eu falei isso pro médico, né, que o médico veio e tal, ele falou que o corpo, ele tá sempre nessa eterna busca de simplificar, guardar energia, fazer menos. Tipo, você não tá usando isso, então parou com isso. Você não tem o hábito de levantar e sentar, então cortamos, a gente nem sabe fazer isso mais. Então, no nível biológico, o teu corpo, o cérebro, tudo tá sempre tentando economizar energia e fazer menos, tá ligado? A gente tá sempre num esforço de tentar se aprofundar, fazer mais, quando você fala de atividade física, é um aprofundamento de fazer o teu corpo trabalhar, porque por ele você para sempre e fica ali, cara, economizando energia eternamente. E é engraçado, porque isso leva pra uma ideia de morte até, assim. Eu digo ideia de morte, não morte física, mas também, né? Porque a morte é a ausência de movimento, né? A vida talvez seja o movimento, né? Quando o coração para, quando o cérebro para, a morte chegou. Não há mais movimento naquele corpo, ele parou. Então, e aí você leva para um nível intelectual, intelectual mesmo. Intelectual, não quero parecer pedante aqui, mas no sentido de pensar, de viver, né? As ações que não são necessariamente motoras, que são mais psíquicas, são mais espirituais, não é suficiente. Então, a inanição, a parada leva à morte.
Inclusive, a inanição, o rótulo, a ordem o tempo inteiro, o conforto de não se aprofundar, vai levando a um vazio existencial, vai levando a uma morte. E a gente precisa pôr a alma em movimento, porque isso não vai ser suficiente. Em algum momento as pessoas buscam o interesse. Isso é muito louco, porque há quem recorre É um paradoxo, né? É, porque há quem recorra a isso. Isso leva, inclusive, a uma percepção de felicidade, uma busca de felicidade, porque assim, quem não se aprofunda intelectualmente vai recorrer ao movimento em coisas que são mais superficiais, que são externas, né? Então vai recorrer a estar em certos lugares, a ter certas coisas. Mas tudo isso é finito, né? Tudo isso se esvai, vai-se embora, e você não consegue ter tudo o tempo inteiro, e você não consegue estar em todos os lugares o tempo inteiro. Então qual é a única coisa que você consegue ter o tempo inteiro consigo mesmo? É você. Então o interesse genuíno pela sua alma, o movimento da sua alma, da sua mente, do seu coração, dos seus sentimentos, e você se aprofundar sobre você mesmo, pode te levar a uma solução, ou pelo menos a uma remediação ou uma mediação dos seus vazios internos, dos seus rótulos internos, das suas superfícies internas, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente tende a repousar, seja intelectualmente, seja fisicamente. Mas o repousar pode nos levar ao repouso eterno, pode nos levar às mortes. Sim, total. Então, como a gente ama viver, como a vida é movimento, ao mesmo tempo a gente tem um contrassenso de lutar contra isso e tentar procurar coisas. Bem ordenado, a gente vai aprofundar nossa alma em coisas interessantíssimas ou esportes atrativos e vai ser saudável. Mal ordenado, a gente vai fazer movimentos que não são nada saudáveis e vão ou deixar o nosso corpo cada vez fora de forma ou a nossa alma cada vez fora de forma, né? Eu digo fora de forma no sentido de que a gente está ordenando o nosso movimento pro lado errado, que no fim, em vez de nos trazer longevidade, vai nos trazer mais proximidade da morte, né? Isso é extremamente difícil, né? Porque isso é muito profundo, assim, é muito profundo. Talvez seja o grande dilema da vida, né? O que é a vida? A vida em um grau mais elementar seja movimento, é se movimentar. Mas há movimentos que nos fazem sobreviver e há movimentos que nos fazem de fato viver. Cara, nossa, a gente entrou agora numa piração, cara. Meu Deus, desculpa aí, pessoal. Eu volto a dizer que eu sou bom em acender fósforo. Pode ficar tranquilo, entendeu? Campeão pan-americano de sapateado indoor. Cara, mas eu acho que isso é o mais legal da conversa e eu acho que é um exemplo de tudo que você tá falando, que é a conversa ter uma vida própria que vai para além do ficar na superfície da coisa. Ela vai sozinha, aprofundando aqui. Ela é um exemplo do que você tá falando. A conversa sozinha já vai aprofundando, tá ligado? Toda relação é assim, no fim das contas, né? Toda relação é assim. Quando você ama, nunca é suficiente a superfície. Nunca é suficiente. As relações, quando se aprofundam, elas pedem mais. Elas sempre pedem mais. Elas pedem mais o entrar no outro. Isso é muito bonito, em todos os sentidos, né? E aí eu vou ser nada puritano aqui, mas tem uma beleza do entrar no outro, do penetrar o outro. Até sexualmente a gente usa isso aqui, dá muito prazer. Mas é uma necessidade mesmo. À medida que você ama, a superfície do outro é pouca. Isso chega a ser até bonito, cara, sabe? É pouco. A superfície é pouco para aqueles que amam. Então, quando você ama a vida, quando você ama o ambiente que lhe cerca, a superfície se torna pouco para você. A superfície não é suficiente. Por isso que quem vive na superfície tende a viver vazio, tende a sentir-se vazio, porque ela é pouca para seres amantes, né? Para seres que amam, né? Como nós, né? Então é muito doido, cara. Isso é muito maluco. E é muito bonito em contrapartida, né? É muito bonito, né? Sim. Na mesma medida. Né? Exato. É angustiante, mas ao mesmo tempo é bonito. Que é a frase clichê, né? Que é a frase do Kierkegaard, né? Do ousar. Como que é a frase do Kierkegaard do ousar? Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Ousar é perder o equilíbrio, mas não ousar é deixar de viver, né? Mas alguma coisa assim, né, cara? A frase é exatamente essa. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente, mas não ousar é perder-se. É o dilema da vida, né? É o dilema entre o conforto e o amor, né? O ser comprado pelo conforto é não amar, né? Quem foi comprado pelo conforto tá muito mais próximo da indiferença do que do amor, né? É a música do Rapa, né? Não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, né? Não me deixe, pelo amor de Deus, né? É do Raul Seixas também, né? Do Morrer, né? Olho de Tolo, mesma coisa também, né? Muito doido isso, muito louco.
Mas assim, antes que todo mundo saia correndo com esse papo profundo, filosófico nosso aqui... Isso, vamos voltar a falar de fósforos. Vamos falar de futebol, não? Peraí, futebol profundo, sai daí, ó, seu preconceituoso, brincadeira. Ó, você minimizando, né? Não, daí, na verdade o que eu queria, velho, é puxar que você falou ainda agora sobre, quando a gente estava falando sobre o rótulo, e você falou... sobre parar numa primeira visão sobre países também e tal, né? Eu queria ver com você essa experiência que você teve no fim do ano, de passar pelos Estados Unidos, Canadá e tal. Se você teve tempo de meio que entender a ideia, tipo assim, E eu queria saber se você teve um tempo de entender a construção de personalidade ali, de... um pouquinho dos americanos e dos canadenses e tal. Teve uma galera que já veio aqui e falou um pouco pra mim, mas assim, como eu nunca fui, eu tô só no que os outros falou. Cara, assim, primeiro eu seria muito ousado, aqui ó, ousadia, mas a ousadia pro mal, né? E dizer, eu seria precipitado em dizer que eu tive eu saberia definir quem são os canadenses ou os americanos, né? Que seria, nossa, meu Deus. No Canadá, eu acho que eu tenho uma experiência um pouco mais aprofundada, né? Eu vou pro Canadá para passear. É a segunda vez que eu vou pro Canadá para estudar e eu fico lá. Acho que minha somatória de tempos no Canadá são de 12 a 15 semanas, assim, 4 meses de experiência no Canadá. Eu acho que essa é a minha somatória. E nos Estados Unidos, eu acho que é a segunda vez que eu vou para os Estados Unidos. E também fiquei ali, são experiências de 3, 4, um mês de experiência americana. Né? E eu fui também para Estados Unidos diferentes. Eu fui para Flórida e eu fui para Nova York. São coisas totalmente distintas. Canadá, eu fui essencialmente eu fiquei em Toronto, então um pouco, eu tenho uma experiência muito isolada. Como o próprio brasileiro, aquele que diz que há uma essência no brasileiro, ou é muito inteligente, ou ali está capturando suas percepções, né? Mas eu acho que deve haver coisas que são comuns, né? No geral, você vê, a gente vai rotulando de algum modo. Mas sim, há coisas que são comuns nessas duas culturas. Nos Estados Unidos, cara, o que eu digo, inclusive porque o meu estudo, geralmente eu estudei filosofia, né? Eu fiz teologia. Em algum momento do meu estudo eu fui para um caminho ao qual a maior parte dos meus amigos e as pessoas à minha volta tinha uma ligeira aversão aos Estados Unidos por conta do imperialismo, o símbolo capitalista, né? Então você tinha uma ligeira aversão. E o que eu digo às pessoas todas, né, é que assim, aquele que ama os Estados Unidos é infantil. Ele é infantil, aquele que venera Make America First Again, né, sabe, que ele faça a América ser grande, o cara que ama aquela coisa, meu Deus, o Velho Oeste, o cara que, sabe, o MacGyver, ele consome como se os Estados Unidos tivesse uma política maravilhosa, fosse o reduto da moralidade humana. Esse cara é inocente, total. Os Estados Unidos não é nem de perto um exemplo para suas decisões de políticas externas, principalmente nos Estados Unidos. Cometeu atrocidades e atrocidades ao longo da história que só um inocente não consegue ver. Mas, ao mesmo passo, aquele que acha que os Estados Unidos é o demônio do planeta, que, meu Deus, não há nada de interessante, também não está correto. É uma redução também de uma história, de um povo, e também não está indo bem. Por isso que agora com o Trump, né, a gente teve alguns movimentos meio agressivos, o Trump com deportação, a gente está vivendo o tarifaço nesse momento, né, e eu não sei, que teve um momento que o Trump mandou embora alguns colombianos, mandou de volta, né, alguns colombianos para a Colômbia de volta, aquele movimento que ele fez de mandar pessoas de volta para os seus países. E o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele fez uma carta que ele direcionou ao Trump, recusando, né, os deportados colombianos que ele mandou de volta para o país. E nessa carta ele faz o mesmo aos americanos que se assemelham ao Donald Trump. Ali havia verdade, porque há há diversos Estados Unidos, há diversos
Brasis, vou chamar assim, né? E a diversos Canadás, né? Essencialmente. Então, eu fiz toda essa introdução para dizer que eu seria um leviano e dizer que eu tenho domínio de quem são os americanos, os canadenses, quiçá os brasileiros. Mas, obviamente, eu encontro similaridades que me fazem ter percepções e enxergar características culturais em certos povos que são muito bonitas e interessantes a partir das perspectivas que eu tive. Eu não sou daqueles que vai lá pra fora e diz, meu Deus, aqui é muito melhor que o Brasil. Mas também não sou daqueles que não reconhece que o Brasil tem suas carências, né? Então, essencialmente, eu não sei se você espera que eu diga isso, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos você percebe literalmente um país muito dividido, tanto quanto o Brasil, mas um amor à pátria, assim, exacerbado, né? Tem um patriotismo exacerbado. É uma coisa de uma compreensão real do americano de que eles estão no centro do planeta. Que eu acho que é o que tentaram no Brasil aqui, né, cara? Que beira irracional, né? Exato, que o centro aqui é o centro do universo. Ele tá aqui nessa era, talvez, os Estados Unidos pro americano tanto que é a coisa você percebe em pequenas, né, tipo, os campeonatos lá, eles chamam de campeonatos mundiais. A NBA pra eles é o campeonato mundial de basquete. Para o mundo não tá ali, né, cara? Então tem uma coisa. E o Trump, ele é hiperbólico isso nele, né? Exagerado isso nele, né? Que leva ao patriotismo, ao nacionalismo ali como ideologia política, mas até no americano mais comum há um amor pelo seu país, né? Um amor pela pátria, né? Então, que conecta as pessoas de alguma forma. Eu fui também para Nova York e fui para Disney, então eu também fui em lugares que eu fui muito bem recebido, que você vai pra Disney, são 10 mil pessoas que a gente fazer feliz, cara. Então você tá ali é muito distinto. Então você percebe isso. Então a minha percepção, mas em Nova York também, são pessoas... A minha experiência com Nova York é de solitude, é uma cidade receptiva. Nova York pra mim é uma capital do planeta, né? É uma coisa que não importa o que você veste, o que você fala. Nova York talvez nem seja uma representação daquele americano do Texas, ali de Dallas, Houston, algum lugar que seja um pouco mais conservador, reacionário e tal. Mas o traço que você percebe é que tem um amor à sua pátria, que se percebe por um certo grau de civilidade um pouco maior do que em outros lugares. Então, muitas coisas funcionam nos Estados Unidos. Então, eu digo isso a alguns amigos. Cara, beleza, você tem todas as crises aos Estados Unidos, mas vai lá, vai ver a vida das pessoas lá. Não é muito melhor que boa parte dos lugares no planeta. É um país bom de se viver em essência, né? As pessoas vivem bem nos Estados Unidos, com seus problemas, obviamente com coisas que eu abomino, mas com coisas também que eu admiro muito. Isso eu diria dos americanos. É mais ou menos isso? Você esperava da resposta ou não? O Ricardo, fala aí. Isso mesmo, Porque, assim, é muito isso que você falou mesmo. Eu conversei com a menina que mora lá e aí ela aprofundou em pessoas que ela trabalhou, pessoas que ela conheceu, que ela conviveu, ela conseguiria dar um panorama muito melhor que o seu. O seu eu queria mesmo, assim, o plano geral né, porque pelo tempo que você ficou mesmo, era mais para, tipo, meio que ver o primeiro identificador, que é o que a gente falou atrás. Aquele primeiro que você bate o olho e você fala, o Canadá é isso aqui. O primeiro, assim, sabe? Pra ter uma noção. E assim, o que eu poderia dizer é que, assim, um funcionário da Disney é a melhor pessoa do planeta, cara. A gente trata muito bem, cara. Mas em Nova York eu me senti muito bem acolhido, é uma cidade muito... Cara, Nova York me emociona, porque eu acho que se a gente for falar da nossa era daqui a 200, 500 anos, né, quando esse império ruir, né, e a gente tiver uma nova geração daqui a 1000 anos, você vai ter que falar de Nova York como você fala da Constantinopla, como você fala da Babilônia, como você fala da Síria, da Grécia, né, como você fala de Roma, porque é um lugar muito importante para a nossa era. Eu não estou fazendo juízo de valor se isso é bom ou ruim, tá? Mas é um lugar importante, né? É um lugar que tem a sua relevância histórica para nossa geração, né? Para nossa era. Então, eu achei Nova York fascinante, assim. Acho que Nova York é uma das cidades mais legais que eu conheci na vida. Eu até brinco, né? Que São Paulo, você tem os graus de cidades 24 horas no planeta. Você tem ali Toronto, que é uma grande cidade, funciona até 9 da noite, 10 da noite. Aí você tem São Paulo, que tem lugares que são 24 horas, mas nem tanto hoje. Mas a gente acha São Paulo maluca, mas São Paulo é maluca mesmo. Mas aí você chega em Nova York, cara, é assim...
3 da manhã, ambulância, com gente na Times Square e pessoas tocando violão, com gente correndo pelada, outros gritando, aí você ouve espanhol, você ouve todos, maluquice, cara, você é doido, é McDonald's, Caramba. luz pra tudo quanto é. Se você desligar a luz da Times Square ali por meia hora, você dá 2 meses de energia elétrica pro planeta, sabe? Então é um negócio meio doido, né? O Canadá, que é onde eu tive muito mais contato com o canadense, eu morei na casa de famílias canadenses, as 2 vezes que eu fui, eu fiquei ali 4 meses experimentando o dia a dia de uma família canadense. O Canadá é fascinante, cara. O Canadá é uma das experiências da social-democracia no planeta, né? Canadá, Dinamarca, Suécia. Então o Canadá é um país muito ajustado, né? Assim, você não tem... Eu digo que não tem, né? Mas assim, não é comum a escola particular no Canadá. Não é comum convênio médico particular no Canadá. Você não tem isso, as pessoas não precisam disso, né? Caramba. Então, aquela coisa do estado de bem-estar social, né? É garantida, né? Você tem educação, saúde, você tem moradia, você tem... É um estado mais cuidadoso com os seus cidadãos, né? Ele cuida, ele é quase um pai, né? Assim, ele ajuda muito, ele é receptivo. O canadense é mais conhecido por ser amigável, né? Por ser educado. Então, tem até camisas dos americanos que dizem, pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar, eu sou um canadense, então, tipo, eu preciso te ajudar de alguma forma, né? Então, o Canadá já é um país, assim, que eu amo muito, pelo menos a minha experiência em Toronto, tá? Que me parece ser muito parecida com todo o que dizem do Canadá. Então, eu vivi coisas no Canadá, assim, que são muito surreais para uma experiência de um brasileiro, né? De segurança. A segurança no Canadá é algo que relaxa os ombros. Você sente o seu corpo relaxado, sabe? Porque você não sente mais medo de andar. Como a gente tem em São Paulo hoje, né? A gente tem um certo receio de andar em São Paulo, em alguns lugares. Você anda sempre num estado de alerta que você nem percebe, né? E no Canadá isso se esvai, cara. Você começa a ter uma percepção do planeta que pode ser alienadora, te levar para um conforto que te torne mal, né? Mas ao mesmo passo é aquilo que a gente queria que o mundo fosse, né? O Canadá é uma coisa... Então o Canadá me inspira. Mano, eu lembrei de uma piada do Rafinha Bastos, que eu acho excelente, cara. Eu vi ele contando em inglês esses dias aí, mas ele já tinha contado em português um tempo atrás. E ele fala que ele vive num lugar que é tão seguro que ele vê 3 horas da manhã a menina andando com o celular, assim, exposto ao iPhone em Nova York, né? E ele fala que, tipo, só por causa disso ele vai roubar o iPhone dela pra mostrar pra ela que não é a vida não é esse morango não, tá ligado? Cara, é tão seguro que chega a ser assustador, assim. Então é uma outra realidade de vida. A notícia da TV é o urso que invadiu a casa. Você não tem um Datena. Isso. E você tem uma lógica, tudo se conecta. Você tem uma lógica de vida social que é distinta, né? Que te leva a um bem-estar social muito mais elevado. Então, o Canadá me dá a esperança de que o mundo pode ser melhor, porque aqui é possível essa experiência. Óbvio, aqui eu não estou fazendo juízo de valor das explorações europeia que levou a colônia e que fez a colônia ser rica e tudo mais, né? Ou as explorações modernas do imperialismo americano e que levou ali a esse lugar. E eu cheguei lá no momento efervescente, né? Que é o momento do Donald Trump sendo eleito. E atacando o Canadá, sabe? Você tá batendo no irmão que só te apoiou a vida toda. Fazia um sentido, né? O irmão bonzinho, sabe? Então, você tá batendo no irmão que virou monge, né? Você tá reclamando do irmão que virou monge, que virou padre, ou coisa assim. Então lá, eu tô no momento, inclusive, dos canadenses se reconhecendo, que é uma coisa que é uma crítica que eles fazem, se reconhecendo como canadenses de fato, porque é um país, principalmente Toronto, é muito miscigenado. Toronto é a segunda cidade no planeta com o maior número de imigrantes, só perde para Miami, né? Então, é muito receptivo. Ao mesmo passo que tem uma onda para controle migratório, porque também se perdeu e economicamente o Canadá desandou um pouco. Tanto o Justin Trudeau, que era o primeiro-ministro, renunciou e hoje é depois de 9 anos. E a família Trudeau, uma família bem relevante para a formação do Canadá. O pai dele foi primeiro-ministro também lá no passado. Então, você tinha ali um movimento bem interessante. Mas o Canadá, assim, essencialmente são pessoas amáveis. Mas, todos eles diziam... Pra quem, por brasileiro, sentir pra não ter a síndrome de vira-lata, né? E, cara, todos eles diziam assim, ó... Não coma comida brasileira.
não se relacione com brasileiros e não vá numa festa de brasileiro. Não faça isso, cara, pelo amor de Deus. Porque no dia que você fizer isso, você nunca mais vai esquecer o Brasil, cara. Você vai amar o Brasil, cara. Porque o brasileiro, ele tem essência, uma coisa da mistura, né? Uhum. Que eu não quero entrar no mérito aqui da nossa miscigenação, da mistura que a gente fez, do que o quanto isso foi danoso, inclusive, para os povos originários aqui no Brasil, né? Mas isso nos levou a uma característica, eu não sei se isso nos levou, não é esse o lugar, mas a gente tem uma característica de se misturar. Uma das minhas professoras dizia, olha, todas as outras pessoas, eu tô aqui há 20 anos nessa escola e recebo pessoas do planeta todo. Todas as pessoas do planeta, todos os outros povos, eles andam entre si. Os latinos de língua hispânica, porque nós somos latinos também, andam entre si. Uhum. Os orientais andam entre si. Os europeus só andam entre si. Os brasileiros se misturam. Os brasileiros se metem no meio da vida de todo mundo, sabe? E isso é muito bonito, né? Então eles gostam muito do povo brasileiro. Caramba. É uma habilidade que a gente tem. A gente essencialmente, em todos os lugares do planeta, o Brasil é muito querido, né? O brasileiro é muito querido, né? Eles, obviamente, muitos deles resumem a gente ao futebol, ao samba, também é o que eles conhecem, mas eles também resumem, eles definem a gente como um povo muito amigável. Isso pra mim é muito bonito, né? Me deixa com orgulho de ser brasileiro, né? Ô, Silas, a gente tá indo pra reta final e eu queria fazer uma última pergunta pra você. Falsidade. Foi muito legal. Pelo menos eu gostei, cara. Não sei se você gostou e as pessoas que ouviram gostaram, mas eu gostei. Ficaria mais meio. Eu só não vou poder ficar, vou revelar isso aqui, porque eu tenho terapia na sequência, hein, cara? Eu tenho que revelar isso. Aí, ó, importante. A gente pode falar sobre isso. Não pode faltar. Um dia ele pode trazer o Lucas e falar sobre isso, né? O Lucas é bom. Exatamente. A última pergunta, cara, ela é aquela que dá nome ao podcast que eu faço pra todo mundo que vem aqui trocar essa ideia, né? Eu quero saber quem o Silas pensa que ele é. Caraca, cara, que pergunta difícil. Eu vim aqui pra fazer pergunta difícil, mano. Não tô aqui pra fazer fácil. Eu não sei quem eu penso que eu sou. Talvez... Eu certamente eu sou várias coisas. Isso eu sei, eu costumo dizer isso baseado numa música do Engenheiros do Havaí, né? Eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez, é uma música do Engenheiros. Porque eu sei que eu não vivi apenas uma vez, eu tive ciclos de vida e morte diversos e eu não consigo me definir como uma coisa só. Por isso que, inclusive, eu gosto muito do verbo to be americano, né? Porque é ser e estar, né? Eu estou. Eu posso dizer quem eu estou hoje, né? Quem eu estou, porque é transitório. A gente falou disso nessa conversa, né, sobre o movimento. E eu também nem sei dizer que isso. O que eu posso dizer é quem eu quero ser, talvez, tá? O que eu sou é alguém em construção, certamente. Falhas e defeitos, eu sei disso. Mas quem eu quero ser se resume a uma música do Charlie Brown, muito musical, né? Que se chama Uma Criança com Seu Olhar. E essa música, tem um trecho dessa música que ele vai descrevendo que ele cresceu e que ele quer ter relações mais profundas com as pessoas e que não é que ele deixou de ver graça nas coisas, ele só quer ser levado a sério, mas ele diz que assim, se for pra falar de algo bom, eu sempre vou lembrar de você. Então o que eu quero ser? Eu quero ser aquela pessoa, e para aqueles que me conheceram, que me amaram e que andaram comigo, quando elas pensarem em alguma coisa boa, elas lembrem de mim. Esse é meu desejo de vida. E isso, às vezes, é até muito, muito contestado. Ah, você quer ser bonzinho? Eu quero. Qual é o problema de querer ser legal, de querer ser bonzinho? O mundo seria muito melhor se as pessoas quisessem ser amáveis, bonzinhas e legais. Então, esse é meu desejo de vida. É o que eu quero ser. Eu quero ser alguém que, ao ser lembrado, seja lembrado com um sorriso no rosto. Esse é o que eu quero ser. E quem eu penso que eu sou hoje, que eu estou hoje, eu imagino, né? Cara, desculpa, perdão, gente, eu sou campeão pan-americano sapateado indoor, é só pra voltar aqui pro lugar, entendeu? E gosto de futebol, acendo fósforo comuniqueiro. Cara, mano, foi muito divertido, como a gente já tinha premeditado que seria, velho. Curti demais, mano, agradecer esse seu tempo aí, mesmo estando estragado de rinite aí, que talvez alguém percebeu, não sei, né? Mas valeu demais, velho. Cara. Se saiu aí algum ranho. Meu microfone tá todo molhado aqui, cara, mas tá uma delícia. Salgado ele tá, brincadeira. Nojo, perdão, pessoal, só pra sair do filosófico, né?
Cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Assim, é sempre um prazer falar com você. Eu gosto muito, todas as vezes que a gente interagiu, e não foram tantas, né? Acho que, inclusive, a gente teve esses dias em uma festa juntos, né? Que era da minha irmã, e eu nem tive a oportunidade de falar tanto com você. Depois eu fiquei, caramba, eu tinha que ter parado mais um tempo ali, porque sempre sai coisa boa, mas talvez eu teria antecipado o conteúdo do que a gente tá falando hoje, né? Da próxima vez a gente dialoga mais a repercussão de tudo isso. Pode crer, cara. Valeu mesmo. É isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima aí. Tchauzinho.